Olá, a L2C Consultores Associados deseja a todos um ótimo treinamento. Hoje, vamos conversar sobre elaboração de plano de negócios focado a empreendedores que estão iniciando um negócio próprio ou aqueles que trabalham na informalidade. E aí, estão prontos? Então, vamos lá. A orientação mais adequada é buscar o máximo de informação sobre o negócio a ser trabalhado, entender sobre o mesmo e gostar do que vai empreender. Mas, afinal, o que é um plano de negócios? O plano de negócios é uma ferramenta muito importante e pode ser a chave para o sucesso de um novo negócio. Sei que muitos empreendedores, quando pensam em plano de negócio, relacionam com algo trabalhoso e difícil. É claro, não vou mentir te falando que seja extremamente fácil montar um plano de negócios, mas tenho total convicção que um plano de negócio irá poupar muito do seu tempo e do seu dinheiro também. Afinal, ao buscar e reunir todas as informações mais relevantes relacionadas ao seu negócio, você terá uma melhor visão sobre o andamento dele. E com isso, pode identificar pontos a serem desenvolvidos ou até descobrir que não é viável tirar sua ideia do papel. Mas é bem melhor descobrir isso agora, no começo, do que após investir muito do seu dinheiro, tempo, esforço e dedicação. Não é verdade? Bem, agora que sabemos o que significa um plano de negócios, vamos entender o que deve conter um plano básico. Vamos falar sobre empresa, negócio, estratégia de criação, finanças, operação e marketing. Com relação à empresa, nós vamos descrever os pilares do empreendimento. O que seriam os pilares? Nós vamos definir aí missão, visão e valores, porque é através desses três pilares que nós vamos entender o que é a nossa empresa, o nosso empreendimento. Missão nada mais é do que a razão do nosso empreendimento existir. Visão é uma definição de como o nosso negócio irá caminhar. E valores é o centro de existência do nosso negócio. Vamos exemplificar. No caso, um empreendedor que queira criar uma panificadora. Qual seria a missão para essa panificadora? Produzir e comercializar alimentos tradicionais e personalizados com qualidade. Essa é a missão. E qual seria a visão para essa panificadora? Estar entre as principais panificadoras da região e ser a referência no setor. E os valores? Qualidade, variedade dos produtos, atendimento cordial, respeito e valorização dos colaboradores. Então, aqui nós temos a fotografia da nossa empresa. Aqui ela vai se destinar. Agora, nós vamos iniciar com um pequeno resumo do empreendimento. Papel na mão e lápis e vamos começar a responder alguns questionamentos. Tá? Vamos basicamente definir a nossa situação atual, o que eu tenho e o que eu preciso para criar a minha panificadora. A primeira delas é: qual é o seu produto ou serviço? Nessa fase, você vai definir o negócio da sua empresa e, em seguida, vai assinalar em qual ou quais setores ela vai atuar. Quais seriam esses setores? O primeiro é comércio. A minha empresa, ela vai vender mercadorias diretamente ao consumidor ou ela vai vender
para fabricantes. Nesse caso, eu estou falando de comércio varejista e comércio atacadista. Um exemplo disso: papelaria, lanchonete, lojas de roupas, distribuidoras de bebidas. Então, se o seu empreendimento se encaixa num desses dois, comércio varejista ou atacadista, você sabe que o teu segmento será o comércio. Agora, se a sua empresa não vai resultar na entrega de mercadorias e sim no oferecimento do próprio trabalho ao consumidor, eu estou falando de prestadores de serviços. É um outro segmento. Exemplo, empresas de transporte, empresas de marketing, lavanderias, oficinas mecânicas, escolas. Já se a sua empresa transforma matéria-prima em produto acabado com auxílio de máquinas ou manualmente, nós estamos falando do segmento de indústria, que abrange desde o artesanato até a moderna produção de instrumentos eletrônicos. Exemplo, uma fábrica de móveis, indústrias de bolacha, indústrias de confecção de roupas, marcenarias. Então, esse é o segmento de indústria. Já se o seu negócio, cuja atividade principal diz respeito ao cultivo de solo para a produção de vegetais, no caso, legumes, hortaliças, sementes, frutos, cereais, ou para a criação e tratamento de animais, no caso, bovino, suíno, etc., eu estou falando do setor agropecuário. Um exemplo, você está fazendo o plantio de pimenta, o cultivo de laranja, apicultura, criação de peixes ou cabras. Então, esse setor é o agropecuário. Então, a primeira questão: qual é o seu produto ou serviço? É aqui que nós vamos identificar. Meu produto é esse e ele irá atuar no setor X, ou comércio, ou prestação de serviços, ou indústria, ou agropecuária. Segunda questão que você vai precisar responder: para quem você pretende vender? É preciso entender que eu tenho um produto ou um serviço na mão. Então, eu preciso saber quem está disposto a vender isso. Então, é preciso levantar se eu vou vender para um determinado segmento, se eu vou vender para lojistas, se eu vou vender para indústrias. É preciso responder a essa questão. Terceira pergunta: onde estão os seus clientes? Eu preciso entender aonde eles estão para que o meu plano de negócios foque justamente a localidade, os clientes, e eu possa atendê-los dentro dos meus pilares de missão, visão e valores. Quem vende esse produto ou serviço na região onde os seus clientes estão? É a famosa pergunta: onde estão os concorrentes? Quer dizer, eu já identifiquei a minha região. Agora, eu preciso saber quem fornece o mesmo produto ou serviço nesta região e como ele vende isso. Como ele trata os meus clientes para que eu tenha diferencial e possa fazer frente a essa concorrência. Quem vai fornecer os insumos que compõem o produto ou serviço? Ou seja, eu vou criar um produto e eu preciso de pessoas para me trazer a matéria-prima, tudo o que compõe o meu produto. Então, eu preciso identificar quem vai fornecer, se vai ser um único fornecedor ou vários, de acordo com o que eu pretendo produzir, o que eu pretendo vender. Essa pessoa tem condições de suprir a minha necessidade? Em caso de emergência,
eu vou ter um outro fornecedor para cobrir, então é preciso entender essa parte, é preciso saber que eu tenho um fornecedor, ele vai conseguir me atender, mas caso ele falte, eu vou deixar de produzir, eu vou deixar de vender? Não, eu preciso ter um segundo ou terceiro. Então, é preciso, nesse momento, identificar. O último aspecto que nós temos que responder é: qual é o capital disponível, né? Quanto que você possui para iniciar essa operação? Quer dizer, eu quero vender 1 milhão de peças, mas eu não tenho capital para produzir 1 milhão. Então, é preciso colocar no papel quanto de dinheiro que eu tenho para investir inicialmente. E aí sim eu fazer o meu planejamento em cima do que eu tenho, não do que eu desejo. Uma vez essas perguntas serem respondidas, aí nós vamos partir para a famosa estratégia de criação. O que vem a ser a estratégia de criação? É onde nós vamos começar a estruturar o plano sobre o aspecto físico, sobre o aspecto operacional e sobre o aspecto financeiro. O primeiro deles é a estrutura interna. Neste cenário, o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar o que já se possui para iniciar o empreendimento. Ou seja, você tem conhecimento, você tem know-how, você tem um espaço físico próximo à área de interesse, você tem mobilidade para que os clientes venham e que você possa ir até os seus clientes, fornecedores de insumos capazes de cumprir os cronogramas estabelecidos, você já possui equipamentos ou o que você precisa de equipamento e material de apoio. De posse dessas informações, já saberemos quais os pontos que estão atendidos e quais ações deverão ser analisadas para dar início à operação. A isso nós chamamos das famosas forças e fraquezas do negócio. O que você tem, o que você não tem e o que você precisa buscar. Após, nós vamos para o ambiente externo. Qual é a nossa preocupação nesse cenário? É sobre o mercado que se pretende atuar. Nós temos que conhecer muito bem o perfil dos nossos clientes-alvo e o que eles querem e o que os concorrentes estão ofertando e a qual preço. Não adianta eu querer colocar um produto se não é isso que o meu cliente quer. Não adianta eu ofertar um valor X se a concorrência oferece com a mesma qualidade a um valor baixo. Então, nós precisamos deixar muito bem registrado, né, essa parte, quer dizer, o que o meu concorrente oferece e o que o meu cliente quer. Existe algum nicho que eu possa atender de uma forma diferenciada? Isso nós chamamos de oportunidades e ameaças do negócio. É preciso deixar muito claro aonde eu tenho oportunidade e aonde estão as ameaças. Então, essa fase de análise, tanto de estrutura interna quanto externa, é para garantir que eu tenha um produto com qualidade, que os clientes queiram e os concorrentes não vão conseguir fazer frente à minha empresa. Após isso, nós vamos partir para a composição da empresa. É durante essa fase de estratégia de criação que nós devemos prestar atenção sobre os aspectos legais, contábeis e financeiros. Você será um empresário individual? Nesse caso, é só você quem vai trabalhar? Então, a sua empresa deverá ser registrada como MEI, microempreendedor individual. Para tanto, você irá acessar o portal do empreendedor, onde constam todos os passos necessários à formalização. Nesse caso, dispensa a contratação de um contador. Agora, você vai ter um sócio?
Aí já será diferente, você vai precisar contratar um contador ou uma empresa de consultoria de negócios para analisar a categoria e qual o regime tributário a ser enquadrado e, consequentemente, efetuar os trâmites junto à Receita Federal. Outro aspecto que você deve definir nessa fase é como você irá distribuir o capital, as atividades, lucros e investimentos. Se você tem um sócio, é preciso separar muito bem quanto cada um vai ter de peso nessa empresa, quanto cada um irá entrar com dinheiro, com conhecimento e com o trabalho, para que você já tenha tudo isso definido, registrado e acordado, e assim você evitará problemas futuros. Recursos financeiros é o outro item a ser mensurado nessa estratégia. Você possui capital próprio ou você vai buscar recursos no mercado? Finanças. Vamos iniciar agora a estruturação do plano de negócios. Ao pensar em criar o tão sonhado negócio, é preciso fazer uma análise de viabilidade econômica. Isto porque é importante entender se as expectativas esperadas pelo empreendedor, na prática, podem ser alcançadas. A primeira delas é a análise financeira. Vamos falar aqui sobre investimento fixo, capital de giro, faturamento, custos variáveis e fixos, preço de venda, lucro operacional, demonstrativo de resultados. É muita coisa, mas é fácil. Vamos lá. Vamos falar sobre o investimento fixo. O que é que eu vou ter que mensurar aí? Máquinas e equipamentos, móveis, utensílios, instalações e veículos. Esses são os principais itens que compõem o meu investimento fixo. A abertura e o desenvolvimento de uma empresa devem ser pagos por ela, mesmo durante um período planejado. O mais adequado é que os investimentos fixos sejam minuciosamente previstos e que dívidas não sejam feitas. Então, pega o lápis e o papel e começa a listar tudo o que será necessário para você estruturar o seu empreendimento. Conhecer o montante de dinheiro que será utilizado para o início do negócio e poupar até que tenha um bom capital para abri-lo é um dos requisitos básicos para o sucesso. Caso haja necessidade de financiamento, a indicação é buscar profissionais qualificados para orientar nesse quesito. Ou seja, você tem um capital, esse capital é necessário para todo o investimento que eu vou precisar? Não. Eu posso esperar? Não. Então, eu vou ter que buscar recursos no mercado. Então, vamos contratar um profissional que ajude a buscar esse dinheiro da melhor forma possível. Capital de giro. Assim que a empresa abre as portas, já existem contas a serem pagas. Exemplos: fornecedores, funcionários, impostos, entre outros. É preciso ter verba para dar conta do recado. Isto significa ter dinheiro para, pelo menos, manter o negócio. Então, é necessário ter listado todos os custos mensais, diários, os periódicos, saber o valor e manter esse dinheiro para poder quitar as dívidas iniciais do seu negócio. Terceiro, faturamento. É preciso ver de perto as vendas que acontecem todos os dias e, por isso, é necessário que se faça um relatório detalhado. Nele, dá para saber cada item comercializado, o preço de venda ou de compra,
os impostos que incidem sobre este produto, comissões se houverem, e tudo que esteja envolvido nessa venda. Desse jeito, o empresário vai ter uma visão ampla do mercado em que atua e poderá conhecer o seu potencial de vendas e lucros. Após, vamos falar sobre os custos variáveis e fixos. Também é preciso conhecê-los e eles devem fazer parte da análise financeira. Mas o que são custos variáveis e o que são custos fixos? Custos variáveis é tudo aquilo que está diretamente ligado à quantidade de vendas, de produção ou prestação de serviços. E os custos fixos nada mais são do que aluguéis, contas de luz, água, telefone, material de limpeza, etc. Em ambos os casos, é preciso controlá-los para garantir o lucro. E o preço de venda? Essa é uma dúvida recorrente de todo empreendedor que deseja abrir um negócio. Qual será o preço que eu vou estabelecer? Então, esse item é de suma importância e também faz parte da análise financeira. Alguns pontos devem ser considerados. Primeiro, vamos observar a concorrência, o valor de compra do produto ou serviço, os impostos que incidem sobre ele, os custos adicionais, tais como vai ter embalagem, eu vou dar comissão, frete, enfim, qualidade do produto em relação ao concorrente. Além disso, cada negócio se enquadra de determinada maneira perante exigência das esferas municipal, estadual e federal. Sendo assim, os cálculos de preço se diferenciam bastante. Então, muito cuidado ao determinar o preço de venda. Caso você tenha dúvida, busque um contador ou uma empresa de consultoria que pode lhe ajudar a determinar o preço de venda final do seu produto, porque é ele quem vai trazer o lucro para dentro da sua empresa. E já que estamos falando em lucro, vamos falar sobre o famoso lucro operacional. Assim que todos os custos fixos e variáveis são pagos dentro de um prazo, vai gerar um resultado. Esse resultado nós chamamos de lucro operacional. Desse é preciso ainda deduzir o que foi investido. Neste caso, uma planilha de investimentos e valores é preciso estar montada e a gente precisa determinar em quanto tempo eu quero o retorno do meu investimento. Então, após eu saber que eu investi um valor específico e eu quero esse retorno em 24 meses, eu vou aplicar um índice de referência para 24 meses, atualizando esse índice mensalmente, e mensalmente o que eu vou deduzir do meu resultado de vendas. Então, após deduzir todos esses custos fixos, operacionais e o que foi investido, é que você vai ter o teu lucro operacional. E o demonstrativo de resultados? Esta é a principal ferramenta de gestão financeira de uma empresa, porque ela revela o quanto o negócio caminhou no sentido financeiro, demonstrando se houve lucro ou prejuízo. Desse jeito, dá para fazer ajustes necessários e trazer outros resultados. Tudo o que envolve a verba da empresa precisa entrar na planilha, pois assim as informações serão mais precisas, o que tornará as decisões mais firmes e estratégicas. A L2C Consultores Associados irá formatar um treinamento específico sobre planilhas que compõem a análise financeira. Quem tiver interesse, é só entrar em contato conosco.
O item 5 vai tratar da operação. Vamos falar sobre plano operacional versus processos operacionais. Nessa etapa do plano de negócios, vamos aprender um pouquinho sobre esses dois itens. O que vem a ser o plano operacional? Ele define como a empresa irá desenvolver ou comercializar seus produtos e serviços. Ele vai descrever o processo para se produzir, o processo para se vender e o processo para executar os serviços. Devem ser relacionados os equipamentos e materiais utilizados, a quantidade de pessoas e o tempo demandado para cada etapa. É aqui que nós vamos começar a ver a nossa capacidade de produção. E os processos operacionais são nada mais do que um conjunto de atividades desenvolvidas dentro da empresa com o objetivo de transformar entradas e saídas. O que é que isso significa? A matéria-prima, os equipamentos e a mão de obra são convertidos em produtos, serviços e vendas. Exemplo, controle financeiro, vendas, organização de estoques, comunicação interna, etc. O que acontece? Nós precisamos, para cada item desse, ter um processo. Quem vai fazer, como vai fazer, em quanto tempo irá fazer, para que haja uma uniformidade de processos, de forma que quem cuida da matéria-prima tem que suprir no tempo certo quem transforma a matéria-prima, para que quem for distribuir essa matéria-prima esteja pronto no tempo necessário para entrega ao cliente, cuja expectativa é entregar num determinado prazo. Aí, nós vamos ter algumas perguntas que eu vou ter que responder antes de fazer isso daí. Qual será a capacidade máxima de produção ou atendimento? Capacidade máxima de produção nada mais é do que a quantidade máxima de produtos e serviços que uma empresa é capaz de produzir com uma determinada quantidade de recursos em um determinado período. Um restaurante, por exemplo, ele mede a sua capacidade produtiva pelo número de refeições que serve por dia. Então, é isso que eu preciso mensurar. Qual é a minha capacidade dia de produção para atender ao meu número de clientes? Qual será o volume de produção, o meu atendimento inicial? Eu vou iniciar um negócio. Quanto que eu devo produzir? Então, nesse aspecto, eu vou ter que dimensionar a produção ou a prestação dos meus serviços em função de acordos e contratos estabelecidos. Então, aí eu vou ter que divulgar o meu negócio, eu vou ter que buscar possíveis compradores, possíveis clientes e dimensionar uma produção inicial para atender a essa expectativa que eu gerei quando divulguei a minha empresa. E os estoques? Quais serão os estoques iniciais para o produto que eu pretendo vender? Como que eu vou armazenar? Essa fase é muito importante, já que dessa forma será possível obter o máximo de retorno financeiro sobre o valor do capital que foi usado para investimento. A gestão de estoques é formada por várias fases, entre elas a de compras, uma das mais importantes. Por quê? Porque nessa etapa vai definir grande parte dos rumos do negócio, ou seja, o lucro ou prejuízo vão ser definidos nesse momento, quando a compra da mercadoria é feita. Dessa maneira, se a compra foi bem realizada e bem sucedida, haverá um custo menor e economia,
que terá consequências positivas no cálculo do preço de venda da mercadoria final. É preciso que se realize um controle de estoque eficiente, é preciso fazer um cadastro de todos os itens que eu tenho em estoque. O armazenamento dos meus produtos tem que ser feita de forma correta, ou seja, tem que manter em espaço suficiente para fazer o armazenamento. A limpeza nesses locais deve ser feita de forma frequente para evitar a proliferação de animais nocivos, bactérias e micro-organismos prejudiciais à saúde e que podem estragar o meu produto. Por fim, vamos falar do não menos importante, mas essencial plano de marketing. É nessa fase que nós vamos detalhar as ações necessárias para atingir os objetivos a que o empreendedor deseja para o seu negócio. Nele, vamos tratar de 4 itens. O primeiro dele é análise do ambiente. O que consiste essa análise? É a observação dos pontos fortes e fracos do empreendimento, é um processo de identificação de oportunidades, ameaças, forças, fraquezas que interferem na atuação do negócio. A sua principal função é analisar os contextos dos ambientes interno e externo nos quais a organização está inserida. Então, repetindo, ambiente interno é o meio em que um empreendedor consegue controlar e agir voluntariamente. Ou seja, ele controla o maquinário, ele controla a política de vendas, ele controla a frota de veículos, a carteira de clientes, ele tem a capacidade de investimento, ele possui os sistemas de gestão e os funcionários. Já o ambiente externo estão inseridos os fatores sobre os quais o empreendedor não possui controle, como clima, crises econômicas, taxas de juros, políticas ambientais, eleições, mudanças de câmbio ou legislação, entre outros. Para esses 2 casos, é necessário a elaboração de um plano de contingência com estratégias para a eliminação de falhas que possam prejudicar o andamento do processo. Vamos dar um exemplo. Uma oficina mecânica cujo diferencial é reparar pinturas de veículos e entregar em 2 dias. No inverno, esse prazo não poderá ser cumprido em virtude do espaço físico não estar adequado para tal. Qual a contingência a ser adotada durante o processo de elaboração do plano de marketing para essa oficina mecânica? Nós vamos analisar a possibilidade de construir uma estufa que permita o cumprimento do prazo divulgado. Ou seja, não basta eu ter o espaço físico, eu ter o know-how, eu ter os equipamentos e conseguir entregar em 2 dias. Mas eu já tenho que pensar lá na frente, quando o inverno chegar, que talvez a minha pintura, em 2 dias, não esteja pronta. Então, eu já vou me antecipar, porque eu sei que o inverno vai chegar e eu vou precisar de um espaço para que eu tenha uma estufa. Então, isso é eu me antecipar aos fatores externos que possam vir a comprometer o meu produto. O segundo item é a análise dos clientes. Aqui, nós vamos reunir informações que vão muito além de idade, gênero e classe social. É preciso identificar os potenciais clientes, conhecendo suas características e rotinas e como o seu produto ou serviço poderá ajudá-los. Crie sua propaganda com base em chamadas personas. É uma personagem fictícia que retrata os valores, hábitos, crenças e costumes dos seus clientes. Essa é uma ótima ideia quando você quiser divulgar o seu produto.
E de concorrentes? Conhecer a concorrência permite entender como eles estão se posicionando para que você possa se diferenciar e mostrar todo o valor de seus produtos ou serviços para seus clientes, com um posicionamento que se encaixe nas necessidades dele. E, por último, a definição das estratégias e ações. Aqui eu vou falar de preço novamente. Ao precificar um produto, pode parecer simples. É só calcular os custos de produção, distribuição, divulgação, pessoal e venda, dividir pelo número de produtos vendidos, acrescentar uma margem de lucro e está pronto, correto? Na verdade, não é tão simples assim. E vamos ser sinceros, nem mesmo a descrição acima parece fácil, não é? Então, há muito mais por trás da precificação de um produto, pois não é só o processo de produção e venda que deve entrar nessa conta. Há muitos fatores subjetivos que também precisam ser considerados. É o mercado que define o preço, mas é o cliente que define o quanto está disposto a pagar. Essa é uma das frentes nas quais as empresas precisam atuar para uma boa estratégia de marketing. Mais do que calcular tudo o que é gasto no processo de produção e venda, é preciso levar em consideração o valor agregado que seu produto tem. Isso vai além dos benefícios concretos e mensuráveis. Vamos dar um exemplo? Um smartphone pode ter preços tão diferentes dependendo da empresa que o produz. Para além do processo de produção, há todo um valor agregado. Esse valor pode ser maior ou menor dependendo do posicionamento do seu produto. Tudo isso deve ser pensado de maneira a ser satisfatória para o consumidor, mas, ao mesmo tempo, não prejudicar o seu capital de giro. É importante entender que a volatilidade do preço está ligada ao posicionamento de mercado de uma marca ou produto. E o produto? O que é? Ele engloba tudo aquilo que é oferecido aos clientes. Dentro desse item, entram particularidades como forma, design, embalagem, qualidade, garantia, assistência técnica, serviço e outros. Praça. Trata-se, na verdade, da distribuição, ou seja, de que forma você vai chegar até o seu cliente. É muito importante pensar na logística, como tornar o produto visível no mercado. De nada adianta investir nos melhores locais para distribuir seu produto se seu público não está lá. Também não podemos esquecer das compras online. Hoje é possível comprar um produto literalmente com um toque de botão. A praça está cada vez maior e, ao mesmo tempo, mais personalizada. É preciso estar atento a esses fatores que influenciarão diretamente na logística de seu empreendimento. Promoção. Trata-se da comunicação e da linguagem que será usada para atingir seus clientes, ou seja, como você vai tornar sua marca conhecida e fazer com que seu produto atenda às necessidades e desejos do seu público. Alguns questionamentos interessantes devem ser respondidos nessa fase. Primeiro, como a concorrência promove seus produtos? Isso tem influência nas suas ações? Vamos pensar muito bem nesse item. Outra questão: quais são os melhores canais e ações de relações públicas para apresentar as suas ações para possíveis clientes? O seu mercado é sazonal? Qual deve ser o cronograma para aproveitar as oportunidades de vendas e promoções? Quando e onde você pode divulgar de forma eficiente as mensagens de marketing do seu negócio para o seu público-alvo? E, por fim,
o estabelecimento do cronograma. Com as ações do plano definidos, o próximo passo é estruturar um cronograma de execução para que todas elas tenham um tempo correto de realização e nada saia errado. Seu cronograma deve considerar as datas para o começo das preparações, desde a criação de peças de comunicação, a compra de mídia e a busca de fornecedores, até a preparação de funcionários, se houver, né, para a data da ação. Por exemplo, imagine um restaurante que fará uma ação no Dia dos Namorados. Ele irá oferecer uma viagem romântica para um casal. Para isso é necessário escolher o destino da viagem, divulgar a ação no estabelecimento e em outros canais, além de garantir que o sorteio será feito conforme as regras legais. Por fim, ao executar cada ação, você deve acompanhar seu desempenho durante todo o processo de execução e finalização, a fim de verificar se tudo ocorreu como esperado e o objetivo final foi atingido. No caso da ação do restaurante para o Dia dos Namorados, você deve mensurar desde o resultado das atividades de divulgação, como números de alcance das publicações das redes sociais, total de cadastros no sorteio e gasto total até o objetivo geral, que poderia ser aumentar as vendas. Bem, pessoal, isso é o que tínhamos a apresentar nesse treinamento básico de elaboração do plano de negócios. Sabemos que muitas ações podem ser implementadas a esse conteúdo, dependendo do projeto, do produto ou serviço a ser desenvolvido. Nós, da L2C Consultores Associados, estamos prontos a assessorar os empreendedores nessa jornada. E se você gostou do treinamento e quiser adquirir a apostila dele, entre em contato conosco. Um grande abraço.